Boa tarde, voltamos com as sessões desta terça-feira, período da tarde. Continuando com a pauta, nós temos 3 sustentações orais, então nós vamos iniciar atendendo o pedido de preferência dos patronos. Iniciando o item da pauta, o item 54, são 2 itens, 54 e 55, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, contribuinte recorrente é Profood, Comércio de Alimentos. São 2 processos, vai haver sustentação oral, e também esse processo está com vista ao conselheiro Evandro. Então, eu peço a Janaíne que autorize a entrada do patrono na sala. Ok, presidente, faria a comunicação. Itens 54 e 55 na pauta do ser aberto e se o processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada em instante. Itens 54 e 55 na pauta do ser aberto e se o processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada em instante. O patrono já foi convocado, presidente. Ok, muito obrigado, Janaíne. Vamos aguardar. Roberto? Janaíne? O microfone aberto em algum lugar. Doutor Humberto, o senhor está me ouvindo? Boa tarde, ouço sim. Então tá. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar o julgamento do processo que o senhor é patrono, tá? A relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Eu peço ao conselheiro que faça o relatório e depois abra a palavra ao patrono. Okay? Peço que desligue os microfones, por favor. Trata-se de recurso voluntário, interposto face ao acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o despacho decisório que não homologou o pedido de compensação apresentado pela recorrente, por ter constatado que não houve apuração do crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado, de 65 mil aproximadamente, informado no PERDICOMP. O referido despacho decisório assevera sobre o PERDICOMP, final 9486, que, analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não houve apuração do crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no PERDICOMP. O valor original do saldo negativo informado no PERDICOMP, com demonstrativo de crédito, é de 65.065,97. Tá? O valor da DIPJ é 0. Diante disposto, no homólogo compensação declarada nos seguintes PERDICOMPs. O crédito indicado no PERDICOMP original, de 31 de 10 de 2003, para compensação é de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 1999 e 2000. Em seguida, a recorrente ofereceu manifestação de conformidade, requerendo a substituição do crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário de 99 e 2000 pelo saldo negativo de RPJ do ano calendário de 1998, retificando assim a PERDICOMP em 26 de 11 de 2007, eis que, segundo ela, tinha cometido erro ao informar o ano do crédito. A DRJ proferiu o acórdão recorrido negando o provimento da manifestação de conformidade, por entender que a recorrente não poderia ter apresentado a DICOMP retificadora, alterando o crédito após o despacho decisório, bem como na hipótese de ser aceita a retificação após a decisão preliminar. Já teria ocorrido a prescrição do direito de restituir. Conformada, a recorrente depôs recurso voluntário, visando a reforma, repisando os mesmos argumentos da manifestação de conformidade, alegando que o acórdão é nulo e carece de adequado fundamento. Basicamente, esse é o relatório. Nós estamos aqui discutindo a possibilidade de retificação da PERDICOMP com a alteração, né, de alguns requisitos, no caso do saldo negativo do ano de 99 e 2000 para o saldo negativo do ano de 98, tá? O importante dizer que o saldo aqui é composto por IR fonte sobre aplicações financeiras. Pagando só um detalhe, os 2 processos têm os mesmos aspectos fáticos, tudo certinho? Sim. Ok.
Doutor Humberto, presumo que o senhor vai fazer a sustentação já englobando os dois processos, correto? Sim, exatamente. Então tá, o senhor tem 15 minutos, por favor. Tá, muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos, eu agradeço pela atenção, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Esse processo já foi pautado numa sessão de algumas semanas atrás e eu já havia sustentado naquela ocasião, o processo saiu com vistas, eu não me lembro exatamente qual foi o conselheiro que pediu vistas, peço desculpas por isso, mas eu vou ser absolutamente breve. A questão aqui, a súplica da recorrente aqui nesse caso é para que o direito creditório do período correto, que foi incorretamente apontado, de fato, na declaração de compensação, seja avaliado. Então, desde o começo, não se negou o erro de preenchimento na declaração de compensação. Eu até aqui, em nome da recorrente, peço desculpas a todo esse colegiado, porque não fosse cometido esse erro de preenchimento, não existiria esse processo. Mas a verdade é que houve o erro, em vez dela colocar o período correto do crédito, ela colocou o período errado, mas os valores foram apresentados corretamente, o tipo de crédito foi apresentado corretamente, e como bem dito pelo relator, ele decorre de retenção na fonte de rendimento de aplicação financeira para um período de apuração em que ela não apurou imposto sobre a renda a pagar. Então, o crédito existe, de fato, ele é muito facilmente identificável, nos autos estão todas as provas do crédito, mas ela, de fato, errou no período de apuração. Então, essa é a realidade, e a súplica aqui é para que seja avaliado o crédito, se ele existe ou não relacionado ao período de apuração correto, e não ao período de apuração incorreto, que é o que vem sendo feito no decorrer de todo o contencioso administrativo. Decisão de primeira instância acatou um fundamento que, na verdade, está vinculado à impossibilidade de uma retificação de decompre, mas também não foi avaliado o crédito. Então, o que se suplica aqui para esse colegiado é que ou que seja avaliado o crédito efetivamente, ou que seja convertido o processo em diligência para que a autoridade fiscal preparadora possa fazer essa avaliação fática, tendo em vista a apresentação de prova documental que foi feita nos autos. Com base nisso, pede-se provimento ao recurso e agradeço pela atenção de vossas senhorias. Muito obrigado, doutor. Pagano, seu voto. Vamos lá. O recurso é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, entretanto, foram feitas algumas alegações de constitucionalidade, que contraria a súmula CARF 02, então, por isso, admito parcialmente. A matéria a ser discutida nos autos é referente à retificação da perda de compra após o parte decisório, com alteração do crédito saldo negativo do ano calendário de 99 a 2000, pelo crédito saldo negativo do ano calendário 98, composto por IR fonte, relativo a aplicações financeiras. O segundo assunto a ser tratado nesse julgamento é relativo à prescrição do direito de pedir a substituição do crédito com perda de compra retificadora após o prazo de 5 anos. Pois bem, em relação à alegação da falta de fundamento do acordo recorrido, entendo que não deve ser acolhida, eis que a decisão recorrida, esse que referida decisão, motiva a não homologação da compensação pelo fato de não poder aceitar a perda de compra retificadora após ter sido proferido o despacho decisório. Também complementa a decisão informando que ocorreu a prescrição do crédito substitutivo do ano calendário de 98. Ainda assim, rejeita a alegação de que o acórdão recorrido carece de fundamentação. De resto, apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação à possibilidade de apresentação de perda de compra após ter sido proferido o despacho decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação, desde que acompanhado de documentos contábeis que comprovem o de fato erro material cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada nesse processo, a retificação de perda de compra, este tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o pé decisório e, a título exemplificativo, segue a emenda do acordo que decidiu nesse sentido. Eu vou me permitir pular as emendas, porque esse voto já é conhecido dos senhores, tá? Eu vou para a página... Oi? Pode continuar. Então, vocês vão ver o parecer COSIT, número 2 de 2015, também, já de conhecimento de todos. Eu vou para a página 7 do meu voto, que tem mais um acórdão, esse específico aqui de perda de compra, tá? Que é para comprovar a jurisprudência. Então, eu vou para a página 8. Sendo assim, não verificou óbice legal em aceitar a retificação da perda de compra após ter sido proferido o despacho decisório. Entretanto,
Ao retificar a PERDICOMP em 26 de 11 de 2007, a recorrente substituiu o crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário de 99 e 2000 pelo saldo negativo do ano calendário de 98, composto por IR Fonte sobre aplicações financeiras, crédito este que se encontrava prescrito, eis que transcorrido mais de 5 anos da data em que foi gerado e a data em que foi apresentado pela PERDICOMP. Ou seja, a recorrente apresentou em 2007 o crédito saldo negativo que foi gerado em 1998, no ano calendário, né? Não se enquadrando na súmula CARF 91, que dispõe em seu verbete a necessidade de apresentação do pedido de junho de 2000, que o pedido seja feito até junho de 2005 para que a contagem do prazo prescricional seja de 10 anos. A súmula eu vou pedir para pular, tá? Sendo assim, entendo que o acórdão está correto a considerar que o direito de pedir a restituição e compensar o crédito do ano calendário de 98 encontra-se prescrito. Pelo exposto, e por tudo que consta processar nos autos, conheço parcialmente o recurso e a ele nego provimento. É como eu voto. O conselheiro Evandro tinha vista no processo, conselheiro, quer se manifestar? Bom, o conselheiro se manifesta. De vista nesse processo, para dar uma olhada nesse alegado erro da contribuinte, se tinha sido um mero erro de trocar o ano calendário pelo exercício, como em algumas decisões anteriores a gente já viu aqui. Só que analisando melhor o processo, até pelo próprio recurso voluntário do contribuinte, ele está querendo ele está alterando o crédito tributário. Ele diz, olha, o crédito tributário, na verdade, corresponde ao ano de 98, mas o crédito tributário não é tanto, não é tal valor. É tal valor aqui. Eu posso até ler rapidamente aqui, ó. No PERDECOMP, o final 9486, foi informado o crédito de 9 mil, como tendo sido já no ano calendário 99. Todavia, o saldo do RPJ, na realidade, é do ano de 98, no valor de R$35 mil, correspondente ao saldo remanescente apurado em outro processo. Ou seja, ele está alterando o crédito, se fosse, não é aquele caso que a gente já se deparou antes, que é uma mera erro do ano calendário pelo exercício, a alteração de crédito aqui. Então, tendo em vista, para mim, eu concordo com a linha que o relator adotou, que está se alterando o crédito tributário, e esse crédito tributário encontra-se, inclusive, já decaído, para ser feita a solicitação. Ok, a colocação do conselheiro, estava com vista no processo, o debate é aberto, alguém quer mais se manifestar? Votando, então, o conselheiro Marco Rogério. Presidente, eu já tinha manifestado no mês passado os efeitos e os riscos inerentes à alteração do direito creditório. A gente tem aceitado essas alterações, mas com circunstâncias muito materiais próprias, e não algo que pode mudar, inclusive, os prazos, etc. Então, eu já tinha me manifestado, até porque corre um prazo de homologação, do efeito constitutivo do PERDECOMP, então eu acompanho o relator. Conselheiro Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Microfone, Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanha, então, por unanimidade, negado o provimento. Os dois processos são semelhantes e idênticos, né, Pagano? São idênticos. Então, as decisões atingem os dois processos. Julgamento encerrado, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos. Boa tarde. Prosseguindo, item 56 da pauta são 5 processos, né, Evandro? 6 processos. Sim. Vai haver sustentação oral. Então, eu vou pedir, Janaíne, por favor, o patrono, o item 56 da pauta. Ok, presidente. Doutora Clara. Item 56, Item 56, patrona já foi convocada, presidente. Muito obrigado. Boa tarde. Doutora Clara, boa tarde. Nós estamos ouvindo, nós estamos vendo.
Ok. Doutora Clara? Boa tarde. Eu gostaria de compartilhar a tela. Posso compartilhar? Compartilhar a tela? Isso. Com quem? Eu não sei, preciso perguntar em Brasília agora. Janaíne, pode compartilhar a tela? Pode sim, presidente. Pode sim. Obrigada. Doutora Clara, seja bem-vinda. Vamos voltar a relatar, são 6 processos, né, Evandro? Evandro? Microfone. Processo, e todos eles tratam da mesma matéria. Tá bom. Então, a relatoria do conselheiro Evandro, vamos ouvir o relatório e depois vamos à sustentação oral. Por favor, microfones fechados. Relatoria do conselheiro Evandro. Perdão, os senhores conseguem ver a tela? Estamos vendo a tela, a sua tela, só isso. Perfeito. Eu acho que o aplicativo não me permite aparecer ao mesmo tempo, mas não há problema. Bom, como o senhor relator antecipou, eu vou fazer a sustentação oral de 6 processos, os itens 56 a 61. Sim, o relatório vai ser depois que a senhora faz a sustentação. Eu presumo que seja uma sustentação oral, seja do mesmo quilate, não é isso? Sim, eu ia usar o tempo regulamentar para um processo, não é necessário mais do que isso. Muito obrigado. Conselheiro Evandro, com a palavra. Senhor presidente, considerando que vai ser feita a defesa pela patrona, eu vou fazer uma síntese dos fatos, que eu coloquei aqui nas páginas, a partir da página folha 5, logo depois do voto. Então, síntese dos fatos. Então, conforme relatório, a recorrente formalizou o pedido de restituição por meio de PERDECONT, onde foi requerido o reconhecimento e a restituição de crédito no montante de 34 milhões, referente a saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2000, desculpe, não é 2002, é 2012. Então, os processos, já vou adiantar, os 6 processos tratam de compensação de estimativas com crédito de PIS e COFINS, e essas estimativas compõem saldo negativo de RPJ e contribuição do ano de 2011, do ano de 2012 e do ano de 2014. Então, são 6 processos. Aqui, esse saldo em questão, ele foi formado basicamente por créditos decorrentes de retenções na fonte, além de antecipações realizadas durante o ano de 2012, por intermédio de compensações das estimativas, com crédito de PIS e COFINS. O pedido de restituição foi analisado pelo DRF de origem, que prolatou um despacho decisório reconhecendo a parcela, só a parcela do crédito referente ao imposto retido na fonte, valor de 3 milhões. Né? Por que isso? Porque houve uma decisão judicial, então a unidade reconheceu, né, só a retenção na fonte, porque as decomptes, né, as decomptes originais, onde tem um crédito, estavam pendentes de análise. Né? Após a emissão da decisão acima, a recorrente apresentou o pedido de revisão de ofício, devido a fatos supervenientes que determinou o reconhecimento de parte do crédito do PIS e COFINS utilizado na formação do saldo negativo à hora pleiteado. Em decorrência da nova situação apurada, foi preferido o despacho decisório retificador, pelo qual o valor confirmado das estimativas compensadas de 14 milhões. Então, foi adicionado esses 14 milhões. Tendo em vista a emissão desse novo despacho, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, que foi julgada improcedente. Em síntese, o órgão colegiado da COI entendeu que o saldo negativo de RPJ, contribuição decorrente de estimativa objeto de declaração de compensação não homologada, não goza de atributos de liquidez e certeza, e, por consequente, não pode ser emitido na formação do saldo negativo passivo de restituição. Né? Então, em síntese, o processo trata de restituição. Em todos esses processos, o valor de estimativas supera o valor apurado para o tributo encerrado, contribuição e RPJ. Em alguns anos, por exemplo, esse ano calendário de 2012, nem mesmo há tributo apurado. Então, a questão é, né, a questão da restituição desse saldo negativo, né, formado por compensações, sendo que as retenções de imposto de renda retido na fonte já foram reconhecidas pela unidade e as que tinham sido, as compensações homologadas também já foi reconhecido. O que não foi reconhecido nem pela unidade, nem pela DRJ? As compensações que não foram homologadas.
Em síntese, é isso. Alguma dúvida? Eu acredito que não. Está bem relatado, bem resumido, com a sustentação oral. Qualquer coisa, a gente recorre a você novamente ou à plataforma. A palavra do doutora Clara, 15 minutos, por favor. Muito obrigada. Bom, já que o relator já antecipou muito dos fatos, eu vou ser bastante sucinta aqui. Como o relator bem mencionou, trata-se de saldo negativo de RPJ e CSL, que foram objetos de compensação, e a não homologação da compensação acarretou pela DRJ a afetação do resultado do saldo negativo, porquanto a compensação não gozaria dos atributos de liquidez e certeza na medida em que não houve a atividade da autoridade fiscal no tocante à compensação. Esse entendimento exarado pela DRJ, no entanto, ele contraria a própria interpretação defendida pela Receita Federal em inúmeras manifestações da Procuradoria-Geral da Fazenda e desse próprio Tribunal Administrativo. Isso porque, nessa situação, o procedimento adotado pela DRJ, na verdade, ela implica uma duplicidade de tributação, seja com relação à própria compensação, a qual é objeto de processo administrativo que ainda segue em andamento, na qual a autoridade fiscal poderá proceder com eventual cobrança de crédito que entenda indevido, como a afetação no saldo negativo de RPJ e CSL, a simultaneidade dos dois procedimentos. Esse também foi entendimento exarado no parecer normativo 2 de 2018, parecer da PGFN-CAT 88 de 2014 e no próprio parecer normativo COSIT 2 de 2018. E se os senhores me permitem, eu gostaria de ler uma única frase desse parecer. Não é necessário glosar o valor compensado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas com o tributo devido. Ou seja, o procedimento a ser adotado pela autoridade fiscal não deveria ser a afetação do saldo negativo nesse caso. E esse também foi um entendimento recente, exarado pela Câmara Superior desse Tribunal Administrativo, com relação ao próprio contribuinte. Trata-se do Acórdão 9101-004-828, de março desse ano, em que ali foi entendido que as estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o parecer a qual eu fiz referência. E mais, esta turma, em recente decisão de julho desse ano, por unanimidade, decisão da qual, inclusive, o relator participou, no acórdão 1402-004-874, corroborou a interpretação aqui. E, se o senhor me permite, eu também gostaria de ler um pedacinho dela. Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada tem efeito de confissão de dívida e, na hipótese de não homologação da compensação de estimativa que compõe o saldo negativo de RPJ, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias através de execução fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta a cobrança em duplicidade do mesmo débito. Ora, esse ainda foi o entendimento exarado ainda por esta mesma turma, por unanimidade, decisão da qual o relator também participou, de fevereiro deste ano, o acórdão 1402-004-468. Por todos esses fundamentos, senhores conselheiros, eu venho requerer o cancelamento do DRJ e o cancelamento da glosa, na medida que o procedimento adotado pela autoridade fiscal implica a duplicidade de cobrança sobre uma mesma realidade econômica. São essas as minhas palavras. Obrigado, doutora. Conselheiro Evandro, com a palavra. Eu presumo que os votos vão ser declinados no mesmo sentido, né? Ou alguma especificidade de algum processo? Não, os votos são todos no mesmo sentido. Então vamos a eles, ou a um deles para os demais. Essa questão da compensação por estimativas é bastante tormentosa, né? De idas e vindas, tanto na Câmara Baixa como na Câmara Superior de Recursos Fiscais, que dependendo da composição, ela tem uma decisão no sentido ou no outro. Eu vou pedir paciência aos colegas aqui, que eu vou entrar nos fundamentos do parecer, para poder chegar à conclusão. Vamos lá. Primeiro, em síntese, a recorrente alega que as estimativas mensais compensadas via DECOMP devem integrar o saldo negativo de RPJ apurado em 2012.
sob pena de se realizar cobrança em duplicidade. Né? Eu vou me abster de escrever os argumentos, né, e julgados tranquilos que foram citados pela patrona. Né? E vamos aqui para a página 9 do voto. A questão da quitação das estimativas por compensação foram objetos de análise do parecer normativo COSIT 2 de 2018, cujos entendimentos pretéritos e síntese conclusivos são reproduzidos a seguir. E isso aqui é uma opinião minha, muitas dessas idas e vindas têm a ver com como é que é feita a cobrança de crédito tributário no nosso direito. Ela é bipartida, uma parte administrativa é feita pela Receita Federal e a parte judicial é pela Procuradoria da Fazenda. E muitas vezes esses órgãos emitem pareceres, muitas vezes conflitantes uns com os outros. Dito isso, vamos aos entendimentos pretéritos. As estimativas referem-se à base de cálculo estimada da RPJ e da contribuição. O valor apurado sobre essa base estimada é o tributo a ser pago em antecipação ao valor total devido e apurado em 31 de dezembro do ano calendário. O seu tratamento não é questão nova no âmbito da COSIT, a qual em 2006 já tinha prolongado a solução de consulta interna 18, cujas conclusões estão escritas. Estimativas declaradas do CTF devem ser utilizadas para fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser encaminhados para inscrição endividativa. Não declarada, os valores dessa estimativa devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado da IPJ, devendo ser exigida eventual diferença do RPJ da contribuição a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação da multa isolada pela falta de pagamento de estimativa. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base de decômetro. E, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo. Só que a PGFN, por sua vez, no parecer 1658 e no 93 de 2013, posicionou no sentido que da estimativa mensal quitada por decômetro não homologada em dívida ativa da União. Entendeu que a estimativa é simples antecipação do tributo, inexistindo liquidez e certeza, até a apuração do saldo do tributo ao final do ano. Já no parecer PGFN de 88 de 2014, a PGFN aduz que em 31 de dezembro, data do fato gerador do RPJ, as estimativas compensadas incluídas na apuração do imposto, que até essa data possuem características de antecipação de tributo, se convertem em tributo e concomitantemente compõem o ajuste anual. E assim são passíveis de cobrança, caso a compensação não seja homologado conforme os trechos que eu vou a seguir descrito, que eu vou me abster de ler também. Eu queria chamar a atenção aqui, né, que em 31 de dezembro, até 31 de dezembro, essas estimativas são antecipação. Só que em 31 de dezembro, elas se convertem em tributo e compõem o ajuste anual. A existência de diversos entendimentos tem suscitado decisões divergentes no âmbito da Receita Federal. Por tal motivo, busca-se consolidar todos os entendimentos do presente parecer normativo, a fim de garantir segurança jurídica à administração tributária e aos contribuintes. Síntese conclusiva, né? A letra A, isso falou que isso pode ser quitado até 30 de maio de 2018, porque houve alteração pela lei, né? Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do RPJ e da contribuição, cujos fatos tributários se efetivam em 31 de dezembro, ou seja, não é possível de cobrança a estimativa tampouco na sua inscrição em dívida ativa antes dessa data. Eu vou pular o caso de decompra não declarado, que não é o caso aqui. No caso de decompra não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação for prolongado antes de 31 de dezembro e não foi objeto de manifestação de conformidade, não há homologada na decompra, e este tampouco pode compor o saldo negativo de RPJ ou a base é uma manifestação quanto à decisão. No caso de decompra não homologada,
se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro, que é o que em regra acontece, ou até essa data for objeto de manifestação de conformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa, pois podem ocorrer 3 situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário. Primeira situação, o valor confessado a título de estimativa deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro. Segunda situação, a confissão em DCTF constitui o crédito tributário, em DCTF/DECOMP. O crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Né? Se o valor objeto de DECOMP não homologado integrar saldo negativo de RPJ ou a barra negativa da contribuição, o direito creditório desse decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Observe-se, no presente caso, que o contribuinte apura saldo negativo ao final do ano calendário, ou seja, as antecipações superam o tributo devido, ou nem mesmo há tributo devido. Destaca-se que as antecipações foram realizadas por meio de compensações de crédito, PIS e COFINS e saldos negativos de períodos anteriores, objeto de declarações de compensação, algumas homologadas, outras não homologadas e outros homologados parcialmente até o presente momento processual. Eu verifiquei que várias delas, os processos ainda estão no CAF para julgar o recurso voluntário, contra a não homologação. A respeito da situação, a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acórdão de recurso especial do procurador, 9101004447, relator o conselheiro Edeli Pereira Bessa, então veja bem, a PGFN ainda está recorrendo dessas situações. Entendeu que não pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas, pois a mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN para se reconhecer a extinção do crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada. Por essas razões, decidiu-se pelo sobrestamento dos autos na unidade de origem até o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas. Diante disso, adota-se o decidido pelo CAF sobre o tema, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784/99, passando a reproduzir as razões decididas do acordo 9101004447 da Câmara Superior. Eu vou falar uns parágrafos só que interessam aqui para a gente. É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativos integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual cobrança dos estimativos, em razão da não homologação da compensação declarada e da glosa dessa estimativa no subsequente saldo negativo apurado. E é essa a principal argumentação do contribuinte. Contudo, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN, para se reconhecer nesses autos a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada. Embora o parecer COSIT, número 2, 2018, admita ser estimativa indevidamente compensada, na hipótese dessa situação se configurar a partir do encerramento do ano calendário, passivo de cobrança como tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo devido, ou nem mesmo há tributo devido. De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em litígio nos autos do processo administrativo forem homologados, ou se não homologados, forem pagos no prazo permitido pela legislação, será confirmada a extinção das estimativas na data de apresentação da DECOMP, permitindo o reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e posteriormente utilizado em compensação. Vou saltar aqui, né? Então, nesse contexto aqui, eles entenderam por bem dar provimento parcial ao recurso PGFN para reformar o acórdão, de forma que os autos deveriam permanecer sobrestados na unidade de origem até que o encerramento do litígio
administrativo, retornando ao colegiado de origem para apreciação das demais questões. Voltando ao nosso caso em concreto aqui, observe que o item 11.2 do parecer COSIT afirma que, no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários estarão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante artigo 89 a 96 da IN-RFB 1711/2017. Contudo, no presente caso, entende-se que a compensação de ofício não protegerá os interesses fazendários, pois os débitos apurados nos processos originários de compensação estimativa estão suspensos, por efeito da apresentação de recurso voluntário nos processos originários de compensação das estimativas. Portanto, referidos débitos não serão objeto de compensação de ofício. Esse fato, caso seja deferida a restituição com base em compensações não homologadas, causará um prejuízo aos interesses fazendários, pois será restituído o valor do saldo negativo para, posteriormente, verificar se a possibilidade de cobrança dos débitos, caso a não homologação das compensações seja confirmada, conforme o entendimento do parecer COSIT, né, em 31 de dezembro, data do fato gerador do IRPJ e da contribuição, as estimativas compensadas incluídas na apuração do imposto devido em 31 de dezembro, que até essa data possui caracteres de antecipação de tributo, se convertem em tributo e, concomitantemente, compõem ajuste anual, e assim são passíveis de cobrança, caso a compensação não seja homologada. Ressalto que, no presente caso, as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido. Portanto, não me parece seguro que as estimativas se converteriam em tributo e seriam passíveis de cobrança, caso a compensação não seja homologada. Diz que a mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigido pelo artigo 170 para reconhecer nesses autos a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada. Portanto, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido e restituído sem efetiva liquidação das estimativas compensadas. Por outro lado, tem a razão a recorrente sua alegação de que não pode ser duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não homologação da compensação declarada e da glose das estimativas no subsequente saldo negativo apurado. Para evitar essa dupla oneração, a solução que se mostra viável é o sobrestamento dos processos originários de compensação das estimativas com crédito e PIS e COFINS. Então, há, portanto, essa relação de prejudicialidade entre este e os processos originários de compensação das estimativas com crédito e PIS e COFINS, que impõe a suspensão do presente por aplicação subsidiária do Código do Processo Civil. Eu cito também que a questão do trânsito processual está prevista aqui no regulamento, né, que determina o sobrestamento do processo quando depende da decisão de processos vinculados, né. Nesse contexto, o reconhecimento do direito creditório, objeto desses autos, deve aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito passivo pretendeu liquidar a estimativa de RPJ. Se homologado tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nesses autos. Se não homologados, o contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes e assim alcançar o reconhecimento do saldo negativo, ou deixar de pagá-los e arcar com sua glose definitiva nesses autos. Assim, os presentes autos devem permanecer sobrestados na unidade de origem até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas nos autos do processo originário de compensação das estimativas com crédito, PIS e COFINS e saldo negativo de períodos anteriores. Ante o exposto, voto no sentido de sobrestar os autos na unidade de origem até o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas e posterior retorno a esse colegiado para apreciação das demais questões daí decorrentes. Em síntese, aqui trata-se de um saldo negativo que ele extrapola em muito o valor do imposto devido ou mesmo não é imposto devido. Então, vamos supor que essa cobrança seja de fato possível a partir das estimativas. Mesmo assim, eu acho que ainda há um prejuízo aos interesses fazendários. Por quê? Você restitui via administrativamente para depois fazer a cobrança, e muitas vezes a cobrança até judicial. Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a formação desse saldo negativo. Quando essas estimativas, elas são mera antecipação, então, em princípio, elas não podem ser cobradas. Só que quando chega em 31 de dezembro, elas se convertem no imposto devido, ou seja, no RPJ, na contribuição. Mas eu lhes pergunto, se não há imposto devido, se não há contribuição devida, como é que essas antecipações vão se converter em imposto?
Isso, para mim, gera uma insegurança na cobrança. Então, eu não consigo ter certeza nem se essa cobrança vai ser possível, né? E mesmo que ela fosse, ainda assim, há um prejuízo, porque você restitui, você está fazendo a restituição com base em declarações que não foram homologadas, né? Eu sei que esse assunto é tortuoso, ele ainda divide os conselheiros, inclusive na Câmara Superior, volto a dizer, dependendo da composição, nós temos essa decisão de sobrestar ou de dar provimento. E há conselheiros do contribuinte que votam para sobrestar, e há conselheiros da Fazenda que votam por dar provimento na Câmara Superior. Então, acho que ainda não há algo pacífico a respeito. Eu reconheço as decisões que a patrona trouxe, nas quais eu participei, e em nenhuma delas eu acho que foi apontado esse detalhe da questão das estimativas se converterem no imposto devido. A precariedade disso nesse caso. Então, eu não consigo dizer, sem analisar esses processos, se lá o saldo negativo era superior ao imposto devido, ou mesmo se havia, naqueles casos, imposto devido. A gente achou por bem, à época, aplicar o parecer sem fazer demais questionamentos. Em síntese, esse é o voto. Bom, Evandro, a sua proposta de sobrestamento, então, em resumo, são de todos os processos, em função especificamente de quê? Dos recursos voluntários que estão pendentes, né, nos processos que estão concedendo crédito, PIS e COFINS. Eles estão na mesma instância nossa aqui? Então, o que eu consegui verificar, alguns eu não consegui nem verificar, que só tinha o número da Decomp. Deixa eu perguntar uma coisa para você, uma pergunta para gerar discussão, se for o caso, né? Quantos processos, em média, quantos outros processos teriam vinculados a esse, ou próximos a esse, ou ligados a esse aqui? Que esse depende daqueles. Ele não sabe, ele não tem ideia. Não, mas tudo bem. 10, 20? Tem uns que tem 10, tem uns que tem 5. Ok. Agora, imaginemos que todas as outras 4 turmas tenham a mesma situação e façam todas a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Veja bem, que esse caso aqui, a gente está restringindo ao que o saldo negativo é superior ao valor do tributo, ou mesmo não há tributo devido. Então, se essas compensações estiverem igual ou menor ao tributo devido, eu acho que é uma outra discussão. Então, a gente está restringindo. Você acha, mutatis mutandis, você acha que nós sofremos reflexo desses outros processos, ou os outros processos poderão sofrer reflexo desse? Não, esse processo sofre reflexo dos outros. E não necessariamente os outros sofrem desse? Não, os outros não sofrem reflexo. Porque senão vai ficar um círculo vicioso. Se ninguém decide pensando que o outro não decidiu, quando é que vai chegar num ponto isso aqui? Olha, a contribuinte, ela conseguiu eliminar para que fosse antecipado o julgamento desse processo. Ok. Não me consta que foi solicitado a liminar para antecipar o julgamento dos outros, do crédito. Eu questiono agora a patrona, por favor, doutora Carla. Tem essa informação? Se o pedido de vocês na justiça para que esses processos fossem trazidos a julgamento também foram em outras situações ou somente nesses? Não, porque os outros processos estão em andamento regular, estão todos em andamento. A gente recentemente teve inúmeras decisões e vários créditos estão sendo deferidos. Então, não houve necessidade. Foi somente nesse caso, então? Foi somente nesse caso. Perfeito. Bom, então, agora eu me sinto mais confortável. Se os outros estão caminhando, nós podemos pensar nessa hipótese. Bom, resumo de tudo isso aqui. Proposta do conselheiro Evandro é no sentido de sobrestar o julgamento até que seja possível juntar todas as informações e fazer a decisão aqui. Alguém quer se manifestar? Eu queria falar um de cada vez, pagando primeiro, depois a Paula. Não, é que o acordo que o Evandro citou da Ideli, ela, na verdade, eu não sei como ela fez, porque em sede de Câmara Superior não deveria ter sido feita essa análise probatória, mas ela fez. Ela constatou algumas perde-comps que não estavam com a compensação ativa, ou seja, elas tinham sido canceladas ou eram perde-comps que tinham sido anuladas. Foi por isso que ela decidiu não acolher de forma unânime, né, para dar provimento ao recurso, acolhendo a portaria COSIT. Outro ponto, a Ideli também, quando participou da nossa turma, ela nunca, no início, né, ela nunca aderiu à tese da portaria de acolher o parecer
que só veio mudar a nossa jurisprudência quando o Murilo compôs a nossa turma, né? Então, assim, a jurisprudência da Câmara Superior antes da Ideli era no sentido, sim, de aplicar o parecer COSIT, e a jurisprudência da Câmara Superior era no sentido de dar provimento. A Ideli foi para lá, ela ocasionou, levantou essa suspeita de que, naquele caso, algumas das DICOMPs haviam sido canceladas ou haviam sido anuladas, então ela não considerou a declaração feita. Então, aí, nesse caso, realmente não se aplica, né, a regra do parecer e da portaria, etc., mesmo porque aí a compensação não estava declarada, e aí o débito não está constituído, e por aí vai. Por isso que eu estou querendo dizer assim, a gente já mudou essa jurisprudência da nossa turma 2 vezes, né? Antes era para sobrestar, depois era para dar provimento, e agora está voltando para sobrestar de novo desde o mês passado. Eu tenho o último ponto que a meu ver, não tem como a gente saber qual vai ser a probabilidade de êxito na cobrança da Fazenda em relação às outras compensações dos outros processos que estão discutindo a compensação das estimativas que compõem o saldo negativo. Mas isso também não é nosso problema e não é problema do contribuinte, porque isso é dever da Fazenda, é dever da União, não nosso. Você entendeu? E é por isso que a própria Receita, a própria Procuradoria e também a Câmara Superior do CARF adotou essa linha de que dá-se provimento, sem ter que se aguardar o resultado dos processos. Tá? Eu só estou me manifestando nesse sentido, porque, de fato, a jurisprudência da Câmara Superior, quando a dele foi fazer parte, ela alterou, mas não porque ela não queria aplicar o parecer, a portaria, a norma, o parecer COSIT, mas é porque ela tinha constatado uma questão peculiar no processo. Tá? Depois, se em fevereiro, como a patrona demonstrou aí nos seus slides, a Câmara Superior voltou a acolher para lá provimento novamente, é porque ela está aplicando sim o parecer, desde que não exista alguma condição peculiar no processo. É isso que eu quero dizer. Presidente, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, Fabiano, se fala em compensação não homologada. A gente está discutindo isso. Eu te digo que dependendo da composição, eu estudei os acordos da Câmara Superior, por exemplo, quando a doutora Andréia vai para lá, é favorável aos contribuintes, porque ela aplica o parecer. Né? Mas, nas palavras da própria conselheira Amélia, ela entende que não pode ser restituído enquanto há declarações não homologadas. Então, até chegar ao término disso, o entendimento dela é que não há como restituir esse valor contribuinte. E essa é a linha que eu estou adotando, não é isso? Eu entendi, eu concordo, eu acho que o seu entendimento ele tem muito respaldo e tem muito lastro. Eu só estou falando que o meu entendimento do outro lado, entendeu? Também tem respaldo. E a Amélia era da turma do Fernando e ela nunca aplicou mesmo esse parecer. Então, causaria estranheza se ela mudasse o entendimento quando ela subiu para superior. A Ideli também não aplicava, entendeu? De qualquer maneira, Pagano, nós temos que tomar tudo a decisão é nossa aqui agora, independente dos respeitáveis votos dos conselheiros que estão na Câmara Superior. Então, eu concordo que a gente mudou essa nossa turma mesmo, inclusive, ela já foi para 2 sentidos em menos de 1 ano. Então, assim, eu prefiro manter meu entendimento, que antigamente era para sobrestar, mas quando com a vinda do Murilo da Fazenda foi alterado, então eu vou manter meu entendimento nesse sentido de que se aplica para dar provimento. Você não está votando, você está se posicionando, né? Eu estou explicando da alteração, você entendeu? Mas o Evandro tem todo o lastro dele, o voto dele foi muito bom, aliás. Parabéns ao Evandro, eu não queria divergir, eu só estava explicando os 2 lados. Não, por enquanto você não divergiu nada, você não votou ainda, você só está posicionando. Paula levantou a mão, você quer falar, Paula? Não, eu acho que o Leonardo já explorou os vários lados, o Evandro também. Eu acho que agora é uma questão de votar, se é uma posição ou de outra. Já. Então vamos lá. Ninguém mais vai se manifestar? Eu gostaria, presidente. Pode falar, Wilson. Não, eu acho que me chamou bastante atenção mesmo do Evandro, essa questão que acho que é específica, né? É a condição em que, no final, não é estimativa, porque a estimativa não se transforma em tributo, porque não tem tributo apurado, é 0, né? Então a estimativa é maior. Aí eu até entendo que é um problema para a Procuradoria, no caso, né, se não houver a homologação, de fazer a cobrança. Eu acho que ele está certo. Isso me chamou a atenção exatamente essa situação, e eu acho que é prudente
nesse caso, né, adiantando meu voto, mas eu acho que é prudente, sim, sobresstar nessa situação específica, porque de resto eu concordo com o parecer. Deixa eu só... É mais uma pergunta até, né? Se a gente entende que uma DECOMP, ela traz uma confissão de dívida e que a Procuradoria pode cobrar, e se a gente entende, por exemplo, né, eu sei que não é o caso, mas no caso da súmula 84, por exemplo, em que uma estimativa ela já pode ser compensada, então se vislumbra aí a formação já de um crédito do contribuinte, né? Apesar de a gente estar falando de saldo negativo, eu entendo aqui, mas em várias hipóteses a gente acaba em outras situações entendendo que o pagamento feito pelo contribuinte, primeiro, ela é devida, né? A gente teve até uma discussão aqui, se o contribuinte não recolhe uma estimativa, ele inclusive paga multa pela não antecipação. Então, se a gente entende que essa estimativa ela compôs o saldo negativo e que aquela DECOMP já é uma confissão de dívida e a Procuradoria pode cobrar, eu entendo que o parecer aí, nesse caso, ele deveria ser aplicado e o contribuinte tem esse crédito, ainda que seja depois a Procuradoria ou a Fazenda tenha que processar ou executar o contribuinte no caso do não recolhimento, né? Mas a partir do momento que esses valores compuseram um saldo negativo e aquela declaração, ela traz um saldo negativo, se houve um não recolhimento ali, cabe executar e não indeferir, mas é a minha posição. Ok. Ninguém mais vai se manifestar? Eu gostaria de manifestar, no caso de que envolveria um outro tributo, eu concordo plenamente com você, Paulo. A questão aqui é a tal de estimativa que é considerada uma antecipação até 31 de dezembro, e é essa a discussão aqui. Agora, uma outra coisa, que caso seja voto vencido, eu entendo que esse processo deveria ser dado, é um entendimento meu, dar um provimento parcial. Não, peraí, nós não votamos ainda, você não vai falar nada ainda, calma lá. Mas, por enquanto, a gente até está votando uma questão preliminar, então. Não, calma aí, vamos ver, vamos com calma, espera um pouco aí. Espera um pouco, eu quero deixar bem claro o seguinte, se decisões do STF, do STJ, que não sejam um rito de repercussão geral, não nos acometem diretamente, muito menos decisões de outras turmas e da Câmara Superior, embora respeitáveis, né? Então, o fato da Câmara Superior ter decidido daquele jeito, mudado agora diferente, ou nós, como o Pagano falou, tínhamos uma posição, mudamos com o Murilo, nós, que eu digo o colegiado, mudamos com o Murilo, podemos voltar à situação anterior, quer dizer, tudo isso aqui faz parte por isso que existe um colegiado, e por isso que o direito é dinâmico e existe cada caso, né? Então, não podemos ter carimbadamente coisas pré-prontas, né? Uma devida vênia, e usando um pouco da poesia de Raul Seixas, é melhor ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, é bom a gente refletir direitinho e votar de acordo com as circunstâncias e com o que está nos autos. Me parece, eu concordo plenamente com o parecer, me parece que, desculpe a redundância, que um caso desse exige prudência. Assim como prudentemente hoje, eu declinei de um voto que era para negar provimento ao contribuinte para uma diligência, porque eu vi a possibilidade de prejuízo ao contribuinte, a posição do Evandro é bem clara, ele vê possibilidade de prejuízo à fazenda, não é porque é a fazenda, poderia ser o contribuinte. Então, ninguém está aqui decidindo desfavoravelmente ou favoravelmente a alguém, está apenas fazendo prudentemente uma possibilidade de que se aguarde um pouco mais para que as coisas fiquem mais maduras, até a jurisprudência do CARF. Então, é só para deixar bem claro que não é porque é favorável à fazenda que vamos julgar, agora tem favorável ao contribuinte, vamos julgar, ou porque é favorável à fazenda, vamos julgar, não, é a prudência que nos determina isso. Então, eu só estou fazendo essa colocação no sentido de que pensemos bem para não tomar uma atitude que possa não ser talvez a mais ponderada. Eu entendo perfeitamente as posições do Pagano e da Paula. O próprio Wilson disse também que pensaria da mesma forma, a não ser nesse caso, que tem a especificidade dele. Então, é nesse sentido que eu faço essas colocações, tá bom? Se alguém mais quiser falar alguma coisa, estou à disposição para ouvir, todos nós vamos ouvir, caso contrário, eu vou colher os votos. Marco Rogério.
Eu acho que a Júnia quer falar alguma coisa. Júnia, cadê a Júnia? Ô, Júnia, desculpe. É que você está escuro nessa sala sua aí. E você está sem microfone também. Abre o microfone, Fábio. Melhorou ou eu ainda estou super escura? Deixa eu pôr para cá. Assim. Agora melhorou. Vamos lá. Continua escuro. Pode falar, Júnior. Não, pode deixar. Eu vou fazer uma observação, mas eu faço na hora que eu estiver votando. É rapidinho. Perfeito. Então, colhendo os votos, Marco Rogério. A proposta é sobre esse também. Eu estava pensando exatamente isso na sua fala aí, que o direito é dinâmico, né? E acho justamente isso é a ideia. A gente não pode se fixar em raízes muito rígidas. E eu também, sinceramente, nunca engoli muito essa questão da estimativa no parecer COSIT aí, número 2, de 18. E tem divergências, várias divergências aí. E vendo os argumentos do Evandro, tudo, eu vou olhar caso a caso aí, e nesse caso especial do Evandro, ele trouxe as motivações dele, eu vou acompanhar, presidente. Pagano? Eu vou manter meu entendimento, abrir divergência, não vejo especificidade nenhuma nesse processo, eu acho que tem que ser aplicado o parecer COSIT, que é a jurisprudência da Câmara Superior, então eu voto por dar provimento. Perfeito. Conselheira Júnia, sua palavra. A Júnia? Não é Evandro? Evandro, né? Evandro é relator. Eu entendo, eu acho o parecer plenamente aplicável, não aqui, né? Eu aplico o parecer, inclusive votei essa matéria na Câmara Superior, quando concluí a Câmara Superior, mas como lá a gente estava votando direito, e portanto eu entendia que era o parecer, porque eventuais, e não tinha sido feito nenhum distinguish, ninguém analisou uma questão específica que, eventualmente, faria ponderações à aplicação do parecer. Então, eu acho que o parecer é aplicável, mas eu me sensibilizo com essa distinção que foi feita aqui pelo conselheiro Evandro. E exatamente em razão desta distinção, ou seja, em outras situações, frequentemente eu aplicaria o parecer, mas eu vou acompanhar o relator. Obrigado, Júnior. Conselheiro Wilson. Como eu tinha falado anteriormente já, né, eu acho que o conselheiro Evandro chamou bastante atenção para esse caso específico. Né? Em outra situação, eu realmente acompanharia o parecer, mas nesse caso ele me chamou atenção, um trabalho muito bom do conselheiro Evandro, eu acompanho o relator. Obrigado, Wilson. Conselheira Paula. Eu fiquei pensando aqui, e de fato, a gente pode entender que há uma diferença aí quando se trata de tributos diversos, né? A gente está falando de PIS, COFINS e para compensar outros tributos, mas eu ainda assim entendo que a Procuradoria tem outras ferramentas para poder cobrar essas estimativas, então eu vou acompanhar a divergência. Conselheiro Luciano, por favor. Vou acompanhar a divergência, presidente. Eu acompanho o relator, já pelos motivos que eu até já coloquei, e acho que reproduzo aqui, passo as palavras deles, as minhas também, do Marco, da Júnia, do Wilson, além do relator, é claro, de que é uma situação específica, somente por isso. Então, eu vou acompanhar o relator, então, por maioria de votos, sobrestado os julgamentos dos 5 processos. Obrigado, doutora, pela sua presença, tenha uma boa tarde, julgamento encerrado, intervalo de 5 minutos. Janaína, por favor.